Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre sua vida. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui na nossa Escola de Sabedoria, a Escola Dominical da ICJBV. Bem-vindos à aula de número 18. Nós temos a aula de número 18, que é a aula do capítulo 15 do livro de Apocalipse. Aqui quem fala é o pastor Ali Rocha. Estamos juntos nesse curso tão esperado e de forma tão paulatina, né? Parte a parte, capítulo por capítulo, domingo após domingo, temos desvendado, desmembrado, né, esses cursos e esse texto tão maravilhoso. Muito obrigado por fazer parte dessa história, muito obrigado por fazer parte, né, por ser nossa companhia, nossa parceria aqui. Nunca é demais ressaltar a vocês o que acontece aqui embaixo do vídeo. Tem um botãozinho de inscrever-se e eu oriento você a fazer isso. Se inscreva em nosso canal, não deixe de compartilhar e de divulgar isso. Nós estamos aí com quase 60% dos inscritos necessários para melhorar a nossa transmissão e eu peço ajuda a você quanto a isso. Também aqui na nossa descrição do vídeo nós temos todos os links para as aulas anteriores. Nós estamos na 18ª aula e tem aqui link para todas as 17 aulas. Caso você tenha perdido alguma, não fique sem ela. Corra lá, assista. Outra questão importante é a nossa parceria, né? Pegue seu papel, pegue seu caderno, sua caneta, sua Bíblia e ao ver ou ouvir uma referência aqui no nosso estudo, pause o vídeo, corra até lá, assista, leia, veja ali a referência e então volte o vídeo. Também na descrição temos o link para o slide da aula ministrada hoje, o link para nossas redes sociais, né? E aí você pode ali então estar conosco acompanhando passo a passo cada parte desse curso. Vamos lá então? Aqui quem fala mais uma vez, pastor Ale Rocha, e tudo aquilo que você precisar no link para o nosso grupo privado do WhatsApp. Mande sua dúvida, venha conosco. Vamos para a aula? Bem-vindos então a Apocalipse, capítulo de número 15. Nós vemos de uma sistemática apresentação de eventos de juízo de Deus contra a humanidade por causa do pecado. Pastor, mas Deus é muito mau, queridos. Não o é. O amor e a misericórdia e a justiça de Deus correlacionam de forma harmoniosa. A misericórdia precede o juízo. Antes de vir o juízo, Deus manifesta de forma ampla a misericórdia. Se os homens estão sendo juizados por Deus, é porque eles não quiseram se arrepender. Viemos aqui agora em uma sistemática ações de juízo. Foram os selos, foram as trombetas, foram os ais. Perdão. Agora serão as taças. E mesmo assim, eles não se arrependeram. O coração impertinente, o coração inflexível, é sem dúvida uma das armas mais mortais para que o homem pereça diante da maravilhosa graça de Deus. Aqui em Apocalipse 15, João apresenta uma cena do céu, conforme os capítulos 4 e 5. Está lembrado que ele tem a visão do céu? Antes da abertura dos selos, há uma visão. E também antes do soar das trombetas, há essa mesma perspectiva. João olha e vê essas cenas. É como se tivesse um prenúncio, é como se Deus chamasse João a olhar para ele, ou a olhar para o trono, ou a olhar para o que acontece nos céus, né? E a partir da perspectiva da realidade que ele está tendo no céu, então Deus lhe apresenta a perspectiva do juízo iminente que vai acontecer. A primeira parte que nos é apresentada no capítulo 15 são os 4 primeiros versos, que é o cântico vitorioso, né, dos vitoriosos, ou aqueles que são os mais que vencedores. Vamos ler o texto? Diz assim: Vi no céu outro sinal,
grande e maravilhoso. Ele vê aonde? No céu. São 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa. Então está lembrado da questão da completude? A ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas e lhe haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Esse é o cântico. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Eita Deus! Já encontramos esses santos. Eles são os crentes do período da tribulação, que se negaram a dobrar os joelhos perante a besta e perderam a vida por causa de Cristo. Você pode ver isso em Apocalipse 12, 11 ou 13, dos versículos 7 a 10. João os vê vitoriosos, em pé, no mar de vidro do céu. De imediato, Êxodo 15 nos vem à mente, quando Deus, em vitória, libertou Israel da escravidão do Egito. Por favor, perceba que agora o mar de vidro está mesclado com fogo. Em 4:6, no capítulo 4, verso 6, o mar de vidro era cristalino. O fogo lembra que agora está para se revelar a cólera, a ira de Deus, conforme você pode testificar a esse exemplo, Hebreus capítulo 12, verso 29. João retrata esses santos como os vencedores da besta, embora tenham perdido a vida por causa da fé. Eles foram mortos por causa de Cristo, ao não aceitar a marca da besta e não a adorar, mas encontram a si mesmos de novo ao ser mortos. Né? O cristão, preste bastante atenção nessa frase, o cristão, ele é vitorioso, mesmo que morra em seu testemunho, e não um perdedor. Mais uma vez vemos os santos entoarem o cânticos no mar de vidro. Apocalipse capítulo 20, verso 4, veremos isso, mostra a ressurreição dos corpos do corpo deles, para que possam reinar com Cristo durante o milênio. O próprio Cristo, abrindo parênteses, diz lá no João capítulo 11, no evento da ressurreição de Lázaro, e em outras oportunidades ao longo dos evangelhos, que aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. A morte não é o fim para o cristão. Nós reinamos com Cristo se sofrermos por ele. Veja o que está escrito depois lá em Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 12. Em capítulo 14, verso 3 de Apocalipse, os judeus, os 144 mil judeus, entoavam um novo cântico que ninguém mais podia entoar. Porém, agora temos o cântico de Moisés e o de Cordeiro. É provável que o cântico de Moisés seja o de vitória que Israel entoou após a travessia do Mar Vermelho, conforme Êxodo capítulo 15. Embora alguns estudiosos pensem que esse cântico ele ecoe, né? Preste bem atenção nisso, as palavras finais de Moisés em Deuteronômio 31 e 32, prefiro a primeira opção. Observe que Salmos capítulo 118, verso 14 e Isaías capítulo 12, verso 2 repetem o refrão: o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação.
a mesma que está ali falada em Êxodo capítulo 15, verso 2. Em cada um desses cânticos houve a libertação do povo de Deus. Os judeus entoaram o cântico de Moisés quando foram libertados do Egito e também quando retornaram para sua terra após o cativeiro, pois é muito provável que Salmo capítulo 118 tenha sido escrito após terem retornado da Babilônia. Isaías capítulo 12 olha para o futuro, para o tempo em que Israel se reagrupará e voltará para sua terra. Portanto, em cada um desses casos, o cântico celebra a libertação da nação. Em Êxodo 15, o povo de Deus estava em um mar da terra, e aqui em um mar está em um mar celestial. Eu quero fazer um adendo que não está no estudo. Olha para cá. Em cada uma das vitórias e das libertações, o povo de Deus cantou. Hoje, eu e você somos libertos dos nossos pecados, da maldição, da ira vindoura, do poder de Satanás, por causa de Cristo. Somos e vivemos livres no Senhor. Não seria essa razão suficiente para que toda a nossa vida fosse uma vida de louvor e gratidão a Deus, independente das circunstâncias que possamos estar vivendo? Pense um pouco a respeito disso. Em Êxodo, voltando ao estudo, o sangue do cordeiro da Páscoa ou do cordeiro pascal libertou-os. Aqui eles derrotam a besta por causa do sangue do cordeiro. Aquele um cordeiro terreno, esse aqui o cordeiro santo de Israel. Veja como está ali em capítulo 12, verso 11. Lembre-se que eles entoam o cântico do cordeiro e não apenas o de Moisés. Apocalipse usa muito o título de cordeiro para Cristo, pelo menos 30 vezes. Essa passagem apresenta uma união magnífica do Antigo Testamento e do Novo Testamento, de Moisés e do Cordeiro. A lei de Deus é justificada e sua graça está em operação. A apresentação de Moisés como o libertador do povo de Deus e a apresentação do Cordeiro como a libertação dos filhos de Deus. Forte, né? Tremendo, né? Cumpre-se a antiga e a nova aliança quando Cristo julga as nações e prepara-se para reinar. Veja a origem do cântico apresentado nos versículos 3 e 4. Ao verificarmos Salmos, capítulo 90, versos 1 e 2, Salmos, capítulo 92, verso 5, Salmos, capítulo 145, verso 17, Salmo, capítulo 86, verso 9, Salmo, capítulo 98, verso 2 e Salmo, capítulo 111, verso 9. Veja que há a mesma estruturação e a mesma fórmula com relação a louvar e a entoar cânticos, sempre em gratidão e em reconhecimento por algum grande feito da parte de Deus para com as nossas vidas. Para a igreja, é o noivo, o cabeça do corpo, o rei sacerdote, como foi Melquisedeque, rei de Salém. Salém significa paz. O rei que traz a paz. Segunda parte, as taças e as consequências das taças, dos versos de número 5 a 8. Vamos para o texto. Diz assim: Depois disso olhei e vi que se abriu os céus, nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas, ou as 7 taças. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos as 7 taças de ouro cheios da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem
as 7 pragas dos 7 anjos. Tremendo, né? Ou seja, nós estamos no momento, no clímax, na preparação do final desse grande cena de ação, desse filme extraordinário. Os anjos saíram, as pragas estão em suas mãos. Um dos 4 seres viventes lhe entregam as 7 taças. E a partir de agora, o juízo ele é iminente, as portas são trancadas, ninguém entra, ninguém sai, enquanto não se cumprir o que foi predito. O versículo 1 indica que os anjos com as taças, os cálices, carregam as últimas 7 pragas. Lembre-se que em capítulo 10, verso 7 de Apocalipse, Cristo anunciou que se cumpriria o mistério de Deus, com o derramamento das 7 taças, e que não haveria mais demora. O Senhor completará sua cólera com esses 7 últimos julgamentos. Nessa época, Satanás despeja sua ira terrível sobre os crentes, especialmente sobre os judeus, conforme capítulo 12, versos 12 e subsequentes. Porém, a última palavra sempre será do nosso Deus. Mais uma vez, abre-se o templo do céu. Veja que essa mesma fórmula apresentada no capítulo 11, verso 19. A besta apossou-se do templo terreno, conforme capítulo 13, verso 13. E 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Contudo, não pôde tocar no templo celestial, apenas blasfemá-lo, conforme capítulo 13, verso 6. A abertura do templo é outro lembrete de que Deus manterá a aliança com seu povo, Israel. Muitos crentes judeus fugiram para Edom, Moabe e Amon, cidades em que Deus os protegerá. São regiões remotas da Palestina, ou próximos à Palestina. Outros morrerão por causa da fé, como também muitos gentios. 7 anjos saem do templo. 7 é o número de conclusão, o número, de completude. E completa-se o julgamento de Deus sobre a terra, depois que os 7 anjos derramarem as taças, ou essas taças da cólera. Os anjos saem do Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, onde estavam guardadas a arca e as tábuas da lei. O mundo perverso desafiou a lei do Senhor e lhe desobedeceu, e agora chega o julgamento. A vestimenta dos anjos indica santidade e realeza. O linho puro lembra as vestimentas dos sacerdotes do Antigo Testamento. As cintas de ouro falam do rei. Outro lembrete de que os santos de Deus são reino e sacerdotes, conforme Apocalipse 1:6. Um sacerdócio real. A vestimenta deles também nos leva à descrição de Cristo apresentada no capítulo 1, verso 3. É o mesmo tipo de roupa que Cristo ali é apresentado, Cristo glorificado, pois ele é um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, conforme nos é apresentado em Hebreus. Um dos seres viventes entrega as taças da cólera aos anjos. Toda a natureza, simbolizada pelos seres viventes, experimentará a cólera de Deus. Quando você vê o capítulo 16, você vai ver que o juízo é sobre toda a terra, sobre as pessoas, sobre o mundo. Agora o templo enche-se de fumaça proveniente da glória de Deus. No Antigo Testamento, a glória de Deus encheu a tenda, lá em Êxodo capítulo 40, versos 34 e 35. E na consagração do tabernáculo também encheu o templo quando no Antigo Testamento foi consagrado, lá em 2 Crônicas 7, quando o filho de Davi, Salomão, ele consagra o templo. 2 Crônicas 7 fala sobre isso. Durante esses eventos não houve fumaça, como manifestação da glória do Senhor. Todavia,
aqui há fumaça. Em geral, um sinal de julgamento. Toda a casa encheu-se de fumaça quando o profeta Isaías viu a glória de Deus. Lá em Isaías capítulo 6, verso 4. Isso aconteceu porque a mensagem de Isaías era de julgamento, como também de misericórdia. João afirma que ninguém podia entrar no templo até que se derramasse as taças da cólera do Senhor. Nenhum santo ou anjo podia entrar no templo para interceder pelas nações do mundo. As nações estão além da intercessão. Acabou-se a longanimidade de Deus. O seu julgamento está para cair. Os estudiosos de profecias não concordam em relação à organização cronológica dos selos, das trombetas e das taças. Muitos estudiosos acreditam que esses três conjuntos de julgamento seguiam-se um ao outro. Os 7 selos levaram as trombetas e essas as taças como 3 partes de um telescópio. Se isso for verdade, então as 7 trombetas e as 7 taças estão contidas no 7º selo. Ou seja, abriu-se 6 selos e o último selo levou a 7 trombetas, que levou a 7 taças. Isso poderia sugerir que, na verdade, os 7 selos são abertos ao longo dos 7 anos da tribulação e, no final, as trombetas e as taças vêm em rápida sucessão. Isso é uma possível observação. Um comentário sobre Apocalipse sustenta que os primeiros 6 selos serão abertos nos primeiros 3 anos e meio de tribulação, e o último selo, que inclui trombetas e taças, na última parte da tribulação. Chegamos então ao momento pontual do livro de Apocalipse. Os selos foram abertos, as trombetas foram tocadas, o governo do anticristo e da besta ressurgiu, as 2 testemunhas já foram mortas e levadas para o céu. Há então o período da tribulação e estamos vivendo da grande tribulação, a tribulação mais asseverada. As nações, elas adoraram a besta. Houve alguns que se negaram a adorar a besta e nem receber a sua marca e nem o seu número. Esses foram mortos e perseguidos e mortos por causa disso. E então Deus e os céus estão prontos para decretar e executar, decretado já está, o seu juízo contra a terra. Uau! Diz aqui no estudo que a longanimidade, a paciência de Deus chegou ao final. A misericórdia precede o juízo. O Deus misericordioso estende a sua misericórdia até que venha então o seu juízo seja executado. O juízo de Deus foi contra a humanidade no evento do dilúvio. O juízo de Deus foi manifestado no evento do Egito. O juízo de Deus foi manifestado no evento de Sodoma e Gomorra e no evento de Israel quanto ao cativeiro. O juízo de Deus é sem misericórdia. Mas ainda vivemos o tempo da graça e da misericórdia. Que possamos aprender com esse maravilhoso estudo que Deus é um Deus que ama os seus filhos e que não tem prazer na perdição de nenhum deles. Antes, que ele trabalha de forma ardosa para que todos cheguem, conforme Paulo a Timóteo, ao pleno conhecimento da salvação e da graça. É verdade que tem ainda um motivo pelo qual tudo isso ainda não chegou ao mundo. E o motivo é que há muitos ainda que hão de ser salvos. E por amor a eles, o Senhor ainda não voltou. Mas nós, como igreja viva, clamamos e ansiamos pela volta do nosso Rei. Nós ansiamos e proclamamos Maranata, porque sabemos que quando ele virá, que quando ele vier, ele julgará e ele nos restaurará e ele nos glorificará como igreja. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Uma alegria ter você aqui comigo nessa parceria de caminhada. Que Deus possa abençoar a sua vida
abençoar toda a sua família, abençoar os seus, que a sua casa, seu coração sejam encontrados em paz e em bênçãos sem medidas da parte do Senhor. Estamos aqui para servir vocês. Qualquer dúvida é só nos procurar. Preparem-se, próximo domingo, próxima aula, Apocalipse capítulo 16, as taças serão derramadas. Deus abençoe, fique na paz do Senhor e até a próxima.